A proclamação da República foi um golpe ou uma revolução? O movimento encabeçado por Vargas em 1930, um golpe ou uma revolução? O período em que os militares permaneceram no poder de 1964 até 1985 foi fruto de um golpe ou uma revolução? No vídeo de hoje nós pretendemos então explicar se existem ou não diferenças entre esses dois conceitos muito falados por aí, golpe e revolução, e se existem pontos em comum ou não entre eles. Porém, antes de nós irmos para o vídeo de hoje, eu não poderia perder a boa e velha oportunidade de pedir para que, caso essa seja a sua primeira vez aqui neste nosso maravilhoso canal, que já faça a sua inscrição, caso você tenha interesse em receber os nossos conteúdos que são postados semanalmente nesse canal. E que, se possível, já deixe o seu like, assim você contribui para que o YouTube reconheça a qualidade desse trabalho e recomende esse vídeo para outras pessoas que também tenham os mesmos interesses que você. Bem, quando a gente fala de golpe e revolução, você sabe mais do que eu que todo mundo usa esses dois conceitos por aí. Sempre tem aquele tio no almoço de domingo que fala aí de golpe e fala de revolução. O problema é que nem sempre as pessoas usam esses dois conceitos da forma mais apropriada. Até porque existem muitas diferenças entre eles, apesar de existirem aspectos em comum, como nós veremos mais adiante. O objetivo então do vídeo é que você saia daqui sabendo quais são as principais diferenças entre golpe e revolução, para que você os utilize de forma mais apropriada e tente ali convencer o seu tio de que determinados movimentos trataram-se de golpes e não de revoluções, e saiba explicar o porquê. Vamos então trabalhar primeiro os dois aspectos em comum, ou seja, aspectos que você encontra tanto nos movimentos golpistas quanto nos movimentos revolucionários. O que eles têm em comum? Tanto o golpe quanto a revolução são movimentos caracterizados pela ilegalidade dos movimentos. Tanto os golpistas quanto os revolucionários estão rompendo, estão promovendo uma ruptura com um sistema até então legal. Não necessariamente era um sistema justo, mas era um sistema legal. Tinha ali as suas garantias jurídicas, tinha as suas garantias institucionais, que garantiam ali para aquele sistema uma certa legalidade. Não necessariamente era um sistema justo, mas era um sistema garantido por uma ordem legal. E golpes e revoluções são caracterizados por promoverem essa ruptura nesse sistema legal. Então são ambos os movimentos são considerados movimentos legais, tanto os golpistas quanto os revolucionários, ao atuarem de alguma forma, ao agirem, ao adotarem algum comportamento, estão atuando de forma ilegal, estão indo contra as normas até então vigentes. O que nos leva à segunda característica em comum. Ambos os movimentos, os golpistas e os revolucionários, buscam garantir para si uma legitimidade. Então buscam garantir para suas atitudes naquele momento, aquela ruptura, uma certa legalidade, através de reformas institucionais, através de reformas políticas, que lhe garantam então essa legalidade, esse aspecto legal e esse aspecto legítimo. Então esses dois pontos, vejam só que curioso, esses dois pontos vocês observam nos dois movimentos, nos dois conceitos. Tanto golpistas quanto revolucionários promovem atos que são considerados ilegais perante a ordem anteriormente vigente, e os dois movimentos também acabam então buscando para si garantir depois uma legalidade e posteriormente uma legitimidade diante dos seus movimentos. Então essas são as duas principais características em comum existentes entre o conceito de golpe e o conceito de revolução. Então vejam, eles são diferentes, mas eles possuem características em comum. Só que eles possuem também diferenças entre eles. Começando primeiro então falando sobre as diferenças do golpe. Então quais são as características de um golpe? Então alguns teóricos costumam trabalhar a ideia de que um golpe ele é um movimento que rompe com a ilegalidade, isso a gente viu agora, né, que é um ponto em comum, mas ele é feito por um pequeno grupo de pessoas, até mesmo encabeçado por uma pessoa ou por uma minoria. Normalmente essa minoria já relacionada de alguma forma ao poder. Ou ali nós temos ali representantes da elite econômica, ou representantes da elite política, alta cúpula militar em alguns casos, enfim, é um movimento que ocorre de dentro para fora. É um movimento que ocorre de cima para baixo. Então é um movimento relacionado a causas mais particulares, a motivações mais específicas. Exatamente porque não é um movimento que emana do desejo, do anseio popular. É um movimento que parte ali de um pequeno grupo de pessoas, que parte do interesse de um pequeno grupo de pessoas ou até mesmo dos interesses individuais de uma pessoa só. Então vejam, se nós formos pensar em termos mais simples, em termos mais simplórios,
O golpe ele é mais egoísta. Se você for olhar a partir de uma perspectiva mais grosseirona mesmo, o golpe ele tem uma puxada mais egoísta. Ele não representa os anseios da população, ali as demandas populares. Ele está mais relacionado a causas de um pequeno grupo. E o fato dele representar o interesse desse pequeno grupo, de uma pessoa só, enfim, faz com que os golpes também sejam caracterizados por não promoverem mudanças estruturais tão profundas. Eles não promovem mudanças e reformas tão profundas na sociedade, não promovem tantas mudanças na economia. É um movimento mais político do que econômico-social, tá? Então, para preservar determinados interesses, para preservar determinados privilégios, você tem a ocorrência do golpe, certo? Pode ser um golpe militar, pode ser um golpe político. Nós temos ali diversas formas de ocorrência de golpes, mas todas essas formas de golpes são caracterizadas ali pela existência de um pequeno grupo que busca garantir ali os seus privilégios, que busca garantir ali os seus benefícios. E quando a gente fala então da revolução, o conceito já vai para o outro lado, já é um conceito vinculado aos desejos, aos interesses da população como um todo. Por isso que se o golpe, olha lá que interessante, por isso que se o golpe ele ocorre de cima para baixo, a revolução não, a revolução é um movimento que emana das demandas e das necessidades populares, é um movimento mais complexo. É um movimento caracterizado por uma pluralidade de interesses, por uma diversidade. Então, se o golpe é um movimento que ocorre de cima para baixo, a revolução está relacionada ao movimento cujo o início se dá de baixo para cima. E por ser um movimento em que ocorre de baixo para cima, nós temos ali algo que nós não encontramos no golpe, que é essa busca, essa necessidade de reestruturar economicamente, politicamente, socialmente, de realizarmos mudanças mais profundas na sociedade e no sistema até então vigente. Então há uma alteração bastante significativa no status quo, não é mesmo? Na forma como as pessoas viviam até então, em termos políticos, culturais, econômicos, sociais. Então a revolução ela é considerada um movimento mais legítimo perante aos olhos das pessoas, porque parte-se da ideia, presume-se que a revolução represente os interesses da população como um todo, enquanto o golpe não. O golpe ele pressupõe que haja ali um interesse de um determinado grupo, de uma individualidade que garante para si determinados privilégios e interesses a partir daquela iniciativa. E é por conta disso, olhem só que interessante, é por conta disso que o sonho, o maior desejo de todo movimento golpista é um dia ser reconhecido como movimento revolucionário. Porque o golpe, ele não é bem visto, é um termo pejorativo. O golpe passa uma conotação ruim e que acaba garantindo uma certa resistência por parte da população em aceitar um governo golpista, em aceitar uma situação que surgiu mediante um golpe. Já a revolução, não. Então o sonho de todo movimento golpista é um dia tornar-se um movimento revolucionário. Por isso que existe aquela boa e velha discussão se o movimento que levou os militares para o poder em 64 trata-se de um golpe ou de uma revolução, mas que de acordo com as características que nós vimos até aqui, trata-se obviamente de um golpe. O mesmo nós podemos dizer, por exemplo, da proclamação da República. A proclamação da República ela é vista muito mais como um movimento golpista que destituiu a monarquia do poder do que como um processo revolucionário, já que nós não acompanhamos ou nós não observamos grandes mudanças, grandes reestruturações sociais e econômicas no Brasil. O movimento que levou Vargas ao poder em 1930, que é conhecido como a Revolução de 1930, também está muito associado a um golpe do que mais com uma revolução, já que as grandes alterações observadas estavam relacionadas às esferas políticas, às esferas do poder. Então vejam, as diferenças elas são muito nítidas, são muito claras, mas a confusão existe porque os dois conceitos são carregados de subjetivismo. Mas as principais diferenças entre golpe e revolução são essas, apenas para recapitularmos para que você compreenda bem e os utilize da forma mais correta possível e saiba argumentar. O mais importante é que você saia daqui sabendo argumentar. Golpe está associado ao movimento que ocorre de cima para baixo e visa garantir ali os privilégios, os interesses de uma minoria que já encontra-se no poder de alguma forma, não promovendo grandes mudanças, grandes reformas estruturais na sociedade até então vigente. Enquanto a revolução é um movimento que parte ali de baixo para cima, que emana dos interesses populares, das demandas, das carências do povo e que por conta disso está associado ali a uma ampla reforma econômica, política e social. Podemos tratar então como exemplo de uma das principais revoluções que nós conhecemos na história, que é a Revolução Francesa.
A Revolução Francesa é considerada ali um marco divisório na história exatamente por romper com a ordem até então vigente, o chamado ali de Antigo Regime. É o momento em que chega o fim à Idade Moderna e tem início a Idade Contemporânea, em virtude das mudanças promovidas pela Revolução Francesa, inicialmente na sociedade francesa e posteriormente para a sociedade europeia como um todo. Mas então era isso. O vídeo de hoje era para nós esclarecermos um pouco esses dois conceitos. Espero eu que não tenham ficado dúvidas e caso tenham ficado algumas dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários caso vocês queiram. E caso vocês discordem ou concordem, deixem aí nos comentários também, porque para mim será um prazer imenso ler os comentários de vocês e ouvir opiniões contrárias ou também opiniões favoráveis ou talvez complementos a esse vídeo aqui, não é mesmo? Então espero que tenham gostado, inscrevam-se no canal, caso ainda não sejam inscritos, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, sobretudo com aquele seu tio que vive questionando com você se foi um golpe ou uma revolução, não é mesmo? Então espero que tenham gostado do vídeo hoje, tenham uma excelente Páscoa, fui!